Olá, amigos! Estamos aqui hoje em mais um momento de exercício de isolamento para estudarmos um pouco e aprofundarmos um pouco do conhecimento da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo entender que a essência que Cristo veio nos trazer, que a gente possa agora estudar cada vez mais, examinar cada vez mais esse Evangelho para colocarmos em nossos corações e colocarmos em prática. O assunto que nós escolhemos hoje é o Bem-aventurados dos Aflitos, o maior capítulo do Evangelho. Porém, não dá para a gente falar todo aqui nesse vídeo. Então nós vamos fazer fragmentos com base nesse capítulo e também comentarmos um pouco sobre o que nós estamos passando na atualidade. E começando o nosso estudo, eu vou iniciar com uma passagem de Jesus, que está em Marcos, mas também você pode encontrar nos outros evangelistas, que é a passagem da tempestade acalmada. Nessa passagem, o Marcos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem está em Marcos, no capítulo 4, versículo de 35 a 41. Uma coisa que não podemos duvidar, né? Cristo é o tipo mais perfeito que tem na Terra. E Ele é a nossa referência entre guia e modelo da humanidade, da qual a gente tem que indicar nossos caminhos com base nos seus ensinamentos. O Mestre, que é o único título que Ele aceitou diante de tantos outros que deram para ele, e ele sabe que ele veio com um argumento, com um pensamento para justamente trazer para nós a essência da lei de amor. E aí dentro dessa passagem a gente encontra algumas questões justamente para a gente analisar profundamente. Primeiro, essa tempestade, né? Diante de se causa essa tempestade toda. As pessoas que estavam ali naquele barco estavam desesperados, né? Iam morrer, nós vamos morrer. Tanto que o rapaz que acorda Jesus fala assim: Você não se importa a gente morrer? Todo mundo morrer junto? E outra questão é: Jesus, no meio desse turbilhão de coisas, está lá sossegado, dormindo, descansando. E a passagem não fala que ele está descansando, ele desperta. Tem uma diferença muito grande entre acordar e despertar, né? Acordar é fisiológico, o despertar envolve processo. E Cristo nos vem à tona, nos mostra à tona diante dessa passagem de que cadê a nossa fé diante dessas turbulências, dessas ondas gigantescas? O que nós estamos fazendo com esse poderoso remédio que temos e que não estamos sabendo usar, que estamos desperdiçando? Então a passagem ela nos mostra muito disso, de que diante de todo o colapso, de todo o problema, o que nós estamos fazendo para solucionar em torno desse desafio, dessa montanha? Então não tenhamos dúvidas de que a humanidade inteira é convocada para o crescimento espiritual. Todos nós estamos aqui nessa morada com o objetivo de aprender,
e crescer moralmente e espiritualmente. Nós estamos aqui nessa morada para isso. Né? Viemos aqui para cada dia que passa aprender em torno do Espírito, né? Em torno eu, Felipe, Espírito. E o que eu posso oferecer para o meu semelhante em torno desse meu aprendizado. Então, o chamamento é destinado a todos os habitantes do planeta. Essa pandemia que nós estamos vendo é um exercício para todos nós. Esse isolamento em que nós estamos passando é um exercício para todos. Para que todos, nesse momento que nós estamos reclusos em casa, possamos exercitar um pouco desse conhecimento que nós estamos aprendendo. De tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E aí o sono de Jesus é um exemplo de como devemos agir diante dessas situações calamitosas. Em nenhum momento a gente vê Jesus desesperado, Jesus com medo. Jesus, a postura de Jesus foi totalmente de calma, paciência, tenha fé, tenha certeza de que vai dar tudo certo. Nós vamos chegar à bonança diante desse caminho tortuoso. E aí convém lembrar também, né, que a falta ou a escassez da fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Muitos barcos estão caindo, estão se afundando diante da falta de fé, diante do medo. E aí é nos momentos mais desafiantes da vida que nós temos que buscar Jesus em todas as nossas ocasiões, porque Ele é o guia e o modelo da humanidade. Então, em todos os momentos que nós temos que buscar Jesus, voltar na sua essência, no seu ensinamento, para tomar as melhores decisões. Então, nada melhor do que nesse momento de isolamento, buscar na sua palavra, buscar a sua mensagem, a sua reflexão, para que possamos crescer, para que possamos aprender diante desses desafios, desses sofrimentos. Então, é comum que o barco da nossa existência seja em diferentes instantes assaltados pelas provações. Em tais momentos é importante que sejamos preparados, armados pela couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações. Por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que coloca bem essa questão da timidez. Né? Por que o bem é tímido? E o mal é ousado? É a 932. E os Espíritos deixam bem claro que o bem é que vai preponderar. O mal é instigante, é ousado, porque nós nutrimos desse mal. Ainda está em nós. Nós alimentamos disso ainda. Mas é o bem que vai preponderar. É ele que vai prevalecer. Então nós temos que usar bem o nosso recurso da fé diante do nosso melhoramento íntimo. Perante as provações do nosso quadro existencial, devemos manter firmes que a fé que nós estamos falando é aquela fé com obras. Aquela fé pautada na razão, mas uma fé ativa, que tem obras, né? Que tem trabalho. Aquela fé cega que a gente acha que não vai dar nada certo, isso não é fé. É uma fé cega. A fé inabalável só é frente a frente encarada com a razão. E alimentando forças morais e intelectuais que possuímos para erguer barreiras morais que concedam a segurança da nossa existência. A fé remove montanhas. Para remover montanhas, eu não preciso só ter um elemento da força, e sim o elemento da fé para que a gente possa subir esses impedimentos e conseguir chegar lá. Que nós vamos chegar. Jesus já disse bem claro, né? Nós vamos chegar lá. Depende de cada um de nós. O chegar lá é muito relativo, né? Com o que você quer para a sua vida futura. Nós estamos aqui, já disse no início, que nós estamos aqui diante de um crescimento espiritual. Queremos crescer. Então, para isso, eu tenho que buscar a minha rota. E a rota vai ter vários atalhos.
vários caminhos e que nós vamos ter que passar por todos. E hoje nós vamos falar um pouco disso, desse caminho de dor, caminho de sofrimento, que são duas alternativas que um você pode escolher e outro não tem como. Outro você vai ter que passar. Para isso, quando está falando de bem-aventurados e os aflitos, convém lembrar um pouco das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é mais uma metodologia de Jesus, de seus ensinos. Como eu disse para vocês, ele é mestre. E tem uma diferença muito grande das bem-aventuranças para as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, ele usava alegorias, figuras, para justamente expressar uma linha de raciocínio para aquela população que não tinha como entender, ainda estava limitada a entender esse conceito, limitada a entender esses ensinamentos, e aí ele usava recursos daquela época, figuras, objetos, para que ele pudesse entender com um determinado tempo, no tempo daquela pessoa, né? Ele não ia conseguir entender naquele momento. O Sermão do Monte é diferente. O Sermão do Monte são todas aquelas pessoas que já estavam sofrendo ali, naquela subida ao monte, né? No Sermão do Monte. E Jesus vai até aquelas pessoas para dar a sua palavra, para dar o alimento espiritual para aqueles que tanto sofrem, para aqueles que estão precisando de respostas, para que aquela palavra possa acolher seus corações e para que ele possa seguir adiante. Então, as bem-aventuranças, ele já falava para pessoas que queriam ouvir, mesmo que tivesse dificuldade de entendimento, mas elas já queriam ouvir e colocar ali aquela palavra como um reconforto, um consolo, para ir multiplicar as suas ações com o outro e melhorar, buscar a cura, a autocura, né? Então ele subiu, o ato dele subir aquele monte foi justamente um ato estratégico para justamente consolar aqueles que estão precisando de ouvir a sua palavra. E aí, quando a gente fala de bem-aventuranças, convém entender de que Jesus, nas bem-aventuranças, criou um programa de recompensas pautado na felicidade. Que bem-aventurado significa ser muito feliz. Faz parte, então, do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Segundo Joana, ele é um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido, em especial, aos sofredores, oferecendo-lhe a esperança de dias melhores. É o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele começa a Era Nova. Então, diante desse caos todo que nós estamos passando, desse momento de desafios, é nas bem-aventuranças que a gente tem que buscar o nosso consolo, buscar as respostas, buscar o melhor caminho. E ele abarca as lições evangélicas que têm práticas na nossa vida diária, com o sabor pessoal de cada um de nós, desde que entendidos na sua alta significação espiritual. Então ele traz um programa de recompensas pautados na felicidade, lembrando de que nesse capítulo do Bem-aventurados aflitos ele coloca, né, a felicidade não é deste mundo. Por que não é deste mundo? Porque ainda para a gente entender aquela felicidade plena, precisamos sair da regeneração. Nós estamos entrando na regeneração, né? Nós somos o planeta ainda está em uma transição ainda entre provas e expiações e regeneração. Então, para a gente entender maior a dimensão da felicidade, precisamos subir mais um degrau. E eu gosto do ato de subir porque ele implica esforço. Então, a subida do monte de Jesus indica esse esforço, essa capacitação, colocar-se por cima. Humildade e adequação em nível de entendimento em que necessita de auxílio e esclarecimento. Então ele justamente subiu ali num ato de humildade, mas justamente que eu estou ali para confortar aqueles corações. Então ele inicia um programa de ação com respectivas recompensas para vocês praticarem boas obras. É meio que a gente olhar no nosso cartão de crédito, tem lá um programa de recompensa, para quando você compra, você pode restituir aquela compra em pontos depois, alguma coisa assim, né?
Nas bem-aventuranças a mesma coisa, só que lógico, não se compra. A ação que eu faço, eu vou ter uma recompensa divina com aquele ato que eu fiz. É imediato? Não se sabe. Vai depender do seu tempo, vai depender da sua capacidade e do momento que você mais precisa, que a oportunidade nos bate a porta a todo instante. E aí, dentro das ações, nós temos algumas. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, na qual ele retrata aquelas pessoas que têm na sua qualidade a humildade na sua maior pureza. E aí, a recompensa dos humildes vai ser o reino dos céus. Quando a gente fala de reino dos céus, a gente entende que o reino dos céus é o nosso autoencontro, estar em nós, né? É um reino do nosso autoencontro. Bem-aventurados os que choram, que é pautado hoje no nosso estudo de bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, os que estão sofrendo. E a recompensa daqueles que choram, que estão aflitos, é os que que serão consolados. Eles serão consolados. Os que choram hoje, os que sofrem hoje, vão ter um momento, uma recompensa de consolo, de buscar o reconforto íntimo. Então hoje você sofre, mas você vai ter essa oportunidade de ser consolado. Os brandos e pacíficos, aqueles que utilizam a paz no seu íntimo interior, mas exercitam também a paciência e a calma que Jesus nos mostrou lá na passagem acalmada, é que também herdarão a terra. E esse herdar a terra é justamente a proposta de Jesus nos mostrando de que esses tipos de espíritos é os que vão propagar o bem na terra, pela capacidade que eles já têm de não ter nenhum mal na sua pureza, né? Já são brandos, já são pacíficos, já são pacientes. Os que têm fome e sede de justiça, e justamente também tem uma relação com também o capítulo de hoje do Bem-aventurados aflitos. A fome justamente associada àquela fome espiritual que nós estamos dizendo, não é uma fome material. Então, o que você tanto precisa de respostas, você ter o acalento de situações em que você precisa ali desse retorno para buscar o seu melhoramento íntimo. E a sede de justiça é a mesma coisa quando a gente fala de que Deus é justo, soberanamente justo e bom. Buscar justamente esse ato de justiça em prol do seu semelhante. Não aquela justiça que a gente quer tratar pelas nossas próprias mãos. Então a fome e sede de justiça, a recompensa desses espíritos é que serão fartos, serão saciados, receberão a essência e vão ter ali as respostas, o consolo, vão ter ali a oportunidade da sua melhoria. Os misericordiosos, que têm compaixão, terão misericórdia. Os puros de coração, eles verão a Deus, estão mais perto de Deus, estão mais próximos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por amor e a justiça, que também tem uma relação com bem-aventurados aflitos, também deles é o reino dos céus. Que os perseguidos mostram esse sofrimento em torno desse amor e dessa justiça, né? Quantos aqueles apóstolos, aqueles personagens do cristianismo que foram perseguidos em prol de manter a essência desse seu evangelho, e conseguiram essa recompensa de esse autoencontro, porque o reino dos céus não é aquele lugarzinho, né? É justamente esse autoencontro íntimo. Então, a Bem-aventurados aflitos, então, esse capítulo 5, por ser o maior capítulo, ele envolve mais ou menos 3 bem-aventuranças: os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e os perseguidos por amor à justiça, né? Todos eles linkados aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
Então a proposta das bem-aventuranças presume ação, ele presume um movimento de transformação, a gente marchar em torno do nosso autoencontro. Então, o ato ali de Jesus sentar ali e conversar com aqueles sofredores no Sermão do Monte promove ali um necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa que se eleva pelos fios da fé, da esperança, estabelecendo-se então vigoroso processo de sintonia. Por isso que tem diferença das bem-aventuranças com as parábolas. As parábolas ali as pessoas não entendiam, mas também não havia uma situação que Jesus queria falar, mas ele não ia entender. As bem-aventuranças não, eles queriam respostas. Então Jesus ele sentou e conversou olho no olho para mostrar de que, amigo, esse problema que você tem e que o outro também tem, você pode correr atrás da sua auto-melhoria. Só depende de você. Ou você vai continuar reclamando, ou você pode ser melhor. Ele aproveitou desse momento do Sermão do Monte para esses sofredores para dar a sua mensagem, para mostrar o caminho, para mostrar, dar alternativas para a sua melhoria íntima. E um campo fértil, né, de ocorrências diárias que se manifestam nas bênçãos do Criador em favor das criaturas, canalizando recursos de aprendizado necessários de crescimento espiritual. Jesus aproveitava todos os campos, né, todos os momentos para dar essa mensagem, dar seu testemunho, mostrar a real essência, porque ele diz: não vim destruir a lei, e sim colocar em cumprimento. E ele veio trazer para a gente uma ótica dessa essência, para que a gente possa internalizar isso em nossos corações. Porque a gente vai passar por situações, vai passar por dificuldades, mas é ali que eu tenho que colocar em prática. Esse momento que nós estamos passando é agora o momento de exercermos o nosso conhecimento. Exercermos tudo aquilo que nós aprendemos e colocar em prática de alguma forma. E aí, quando a gente fala de aflições, eu vou trazer duas passagens evangélicas também. Uma em João e a outra em Mateus. João começa falando o seguinte: olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33. Aqui, ele diz muito bem claro de que nós vamos ter aflição. Vamos ter dificuldade. Mas não desanima. Não reclama. É justamente busca o alimento. Busca alternativas para sua melhoria. E quando ele fala eu venci o mundo, porque ele é alguém modelo. Ele justamente já tem as respostas. Ele trouxe para a gente essas respostas. Então nós temos as aflições. Temos que buscar. Ele já é o tipo mais perfeito. Ele é nosso modelo e guia. Ele é nossa referência. Ele está nos mostrando nessa passagem de que nós vamos ter aflições. Estamos tendo. Passando por essas dificuldades. Busque nele o alimento para suportar as suas dores. Busque a sua rota segura para dirimir esse sofrimento e caminhar adiante rumo ao seu crescimento espiritual. E aí quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se refere aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer seja um rico, quer seja um pobre. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Por isso que nós temos no Espiritismo uma ótica totalmente diferente dentro do universo que nós estamos passando.
né? Costumo falar muito em alguns encontros que existe um depoimento de uma jovem, numa campanha que a FEB fez em prol da juventude, né? Um censo que a Federação Espírita fez. E a jovem, ela diz assim, ela se refere à doutrina espírita como, ela olha a vida dela como se fosse um grande quarto bagunçado. E aí naquele quarto bagunçado, quando ela liga a luz, ela vê o quão bagunçado está o quarto dela. E para ela, o espiritismo é aquele interruptor que a gente liga a luz. Ali é o espiritismo mostrando, olha o quão bagunçado está meu quarto. E como eu preciso arrumar esse quarto para o meu bem-estar, para o meu conforto. E analisando a ótica dessa figura, dessa jovem, é convém lembrar de que justamente de que nossa vida estamos passando por um quarto bagunçado e que requer agora arrumação. Arrumar o quarto. Dá trabalho? Dá. Que a reforma íntima, quem diz que é fácil? Fazer uma reforma em casa, a gente sabe, é a luta que dá, né? Dá trabalho, requer esforços, requer tempo, demora. Mas arrumar o quarto também. A gente tem esse processo que vai ter dificuldades no início, mas quando a gente providenciar o nosso conforto, ele todo arrumado, aí sim vamos estar satisfeitos. Aí sim vamos buscar o nosso reconforto íntimo, o nosso crescimento espiritual, né? E a doutrina espírita está mostrando ali a luz, está mostrando claramente pra gente, que não podemos esquecer de que Kardec perguntou pra gente o seguinte: onde estão escritas as leis? E os espíritos deixam bem claro: na consciência. Então, meu amigo, você sabe. Você sabe o que é certo e errado, né? Você já compreendeu que todo esse ensinamento que vocês estão pautando, que vocês aprenderam, tudo que a gente manuseia nos nossos estudos, nas nossas reflexões, é para a gente colocar em prática. Isso já é da nossa consciência. Então, o Espiritismo, ele nos dá uma lâmpada, né? Mostra pra gente um caminho certeiro para a nossa transformação. E a outra passagem de Mateus é o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Dando retorno de que busque Jesus na sua alternativa de sofrimento, na sua alternativa de conflito, de desafios, de problemas. Busque, não se distancie. A gente vê exemplos aí de pessoas que se afastam quando está num problema. E eu vejo o quão difícil é, porque o momento é justamente você buscar. Eu gosto tanto da parábola do bom samaritano, que Jesus quer nos mostrar ali a caridade sob uma ótica muito mais simples do que imagina, porque a gente deixa o complexo, né? A gente acha que é uma caridade muito complexa, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem um monte de coisas e acha que a gente está fazendo muito pouco. Mas o que Jesus queria nos mostrar é totalmente diferente. O perfil do samaritano ele assistiu aquela pessoa caída com o seu melhor instrumento que ele tinha, tudo que ele tinha ali no momento ele deu, e depois ele levou para um lugar, para uma hospedaria, para que ele possa ter o seu tratamento por completo. Por completo. E aí falou, olha, pro hospedeiro lá, falou, olha, vou deixar aqui, qualquer coisa, me aciona. E a caridade é isso. Você vê que o irmão está caído lá, assisti-lo e buscar ajuda. Buscar recurso alternativo ainda maior para que a gente possa suprir ele em todos os momentos. Acolhimento. Acolher aquele irmão em todas as alternativas. E aí então, quando a gente fala de aflição, o Espiritismo considera, entretanto, que as aflições são oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreender
e aproveitá-las como preciosa lição, conforme Jesus nos disse, né? Porque felizes os aflitos, que serão consolados. E aí a gente tem duas alternativas dentro desse capítulo: o caminho da dor e o caminho do sofrimento. A dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Escolho o sofrimento. A dor não se escolhe. A dor é escola. A dor é o nosso caminho de aprendizado. E aí Leon Denis, no livro No Invisível, ele faz uma classificação de dor e sofrimento no campo da obra. Olha só. O sofrimento é um misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Aplicando o ouvido, quase escutareis o ruído de sua obra. Lembrai-vos de uma coisa: é no terreno da dor que se constrói o edifício de nossos poderes, de nossa virtude, de nossas vindouras alegrias. Ele coloca aqui terreno da dor, a dor como um pilar, né? E o sofrimento misterioso operário que trabalha nas profundezas da alma, que trabalha em nossa aplicação, né? Então a dor ali, ela é pautada na sua base. Então, ou seja, a dor ela possui uma função específica, que é auxiliar o progresso da criatura. Tá no livro Desperte Seja Feliz, né? Você auxiliar ali o seu campo seguro. Então, a gente quer crescimento espiritual, vai ter dor, vai ter desafio. E a dor pra gente é essa escola. Nós vamos passar por esse processo de dor. Então, auxilie nesse progresso, né? O sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Então, hoje nós estamos numa condição de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Nós temos campos de sofrimento inerentes por causa da nossa imperfeição ainda desse espírito. Sofre de acordo com a qualidade que a gente não tem ainda. Se a gente nutre muito orgulho, se a gente nutre muito egoísmo, nutre muita vaidade, eu sofro pelas consequências do que eu estou nutrindo. Então, é isso que é importante entender, de que é opcional nesse sentido de que eu escolho sofrer porque muitas vezes eu faço uma nutrição muito grande desse vício em mim. E esse vício que eu tenho que retirar. E muitas vezes, para a gente retirar, o processo é doloroso. O processo envolve várias questões que a gente precisa acertar. E aí, muitas vezes a gente, aconteceu um problema, aconteceu um desafio, eu preciso repensar, eu preciso mudar minha ação. É aí que eu falo da reforma, que dá trabalho, né? Fazer aquela faxina é complicado, mas a gente consegue. Tem que usar o remedinho que eu falei lá no início, lá da tempestade, porque a onda tá batendo, a onda tá gigante. E o barco que não busca essa roda segura pautada na fé, ele vai cair, vai afundar. Então, o sofrimento é consequência da impreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. A origem das aflições está diretamente relacionada ao mau uso do livre-arbítrio. Costumo dizer que no Espiritismo não tem nada escrito de proibido. Nós, como no roteiro certo da consciência, sabemos muito bem o caminho de chegar, né? O caminho a seguir. E é ali que nós temos que ter a direção desse bom uso ou mau uso desse livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio tem responsabilidade com as ações que você está fazendo. E isso é muito importante. Então, as vicissitudes da vida têm uma causa na vida presente. E essa vida em a outra vida também, né? E as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só poderão se realizar na vida futura. Bem-aventurados aflitos, ele nos mostra muito bem entre as causas atuais e anteriores das aflições, mostra que as consequências vão se realizar somente na vida futura.
Então a gente tem que se pautar muito bem disso, que esse campo íntimo que nós estamos passando hoje no momento é para a gente justamente se preparar para amanhã. Pode ser amanhã outro dia, ou amanhã em outra morada, em outro corpo, em outra oportunidade. Então é para a gente pensar nesse sentido. O sofrimento então não é um inimigo como a gente acredita, né? Ele é um companheiro que não sabe mentir. Temos ali uma grande escola dos indivíduos e dos povos. Então a gente tem ali, através do sofrimento, um verdadeiro caminho para nosso aprendizado, né? E as dores são capazes de produzir frutos excelentes para nossa compreensão. São processos reparadores visando o reajustamento da criatura nos seus transvios no curso da evolução. Quem disse isso foi Giovanni Borges no livro Tempo de Renovação. Gente, quando a gente fala muito de provas e expiações, que é o momento ao qual nós estamos ainda na morada da Terra, porque nós estamos num período de transição. Esse período de transição é pautado em tempos de crises. E as provas e expiações são sempre sinais de inferioridade relativa. Então nós temos ali pautados os espíritos, provas e expiações, estão aqui em condições que a gente tem que suportar, são situações em que a gente está nesse momento de dor porque a gente precisa aprender. Né? Então precisa de um momento de provas ou expiações, né? Seja resgate, né? Imposto, que expiação é resgate imposto, ou justamente um momento de provas que é escolhido por esse espírito. São sinais de inferioridade. E aí quando a gente caminha para a regeneração, nesse caminho da crise que nós estamos passando, nesse processo de transição, a regeneração, a gente tem um discernimento maior do mal que nós estamos cometendo. Tem justamente uma justificativa que a gente fica ali pautando de que por que eu estou fazendo aquele mal? Por que eu sou mal com o outro? Por que eu não busco o melhor acordo, o melhor caminho? É isso que é a regeneração. E aí, quando a gente já está pautando nos bem-aventurados dos aflitos, entendendo de que nós vamos passar para o caminho da dor. No mundo tereis aflições. Mas é pautar em Jesus esse consolo. E o Espiritismo também é o Consolador prometido, trazendo para a gente apontamentos e reflexões para que a gente possa refletir e transformar-se, te retirando aquelas mazelas do homem velho para a construção desse homem novo, na transformação íntima. Então Jesus ele aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, com o prelúdio da cura. Então ele dá o instrumento da cura. Jesus nesse momento no aula querendo mostrar de que, gente, vocês estão isolados hoje, mas justamente para vocês entenderem o remédio. Faz bom uso do remédio. Busque pensamentos, busque reflexões para nutrir a sua formação, né? E que a gente possa ali entender de que todos os conflitos que nós estamos passando, todas as dificuldades que nós estamos passando, a gente pode melhorar. Usando a fé na sua maior evidência, né? Como sua âncora, como sua bússola, como o seu remédio preciso. Não é aquele remédio de dor de cabeça não, tá, gente? É um remédio que a gente tem que ali pautar diariamente, fazer o tratamento devido. E aí quando a gente fala de resignação, é a gente aceitar os males da existência e disposição de quem pretende melhorar a paisagem do mundo pela renovação de si mesmo. E a gente está falando tanto de resiliência, né, em torno desse isolamento que nós estamos passando, é aceitar isso, é aceitar o mal que eu tenho, o orgulho que eu tenho, o egoísmo que eu tenho, e que eu posso ser melhor. Aceitar isso e eu entender de que eu estou doente, porque Jesus falou pra gente de que ele veio não para os sãos, e sim para os doentes.
E aí ele está trazendo um tratado para nós de melhoria. Que a gente não está melhor ainda. A gente pode se achar melhor porque a gente está estudando o Espiritismo, mas não. Nós estamos tendo nós que estamos precisando ouvir esses ensinamentos, passar por isso que nós estamos passando, para que a gente possa muito bem exercitar todo esse ensinamento em nós, para a nossa melhoria íntima. E aí tem uma página que eu li do livro Fonte Viva, nos evangelhos que nós voltamos, esses evangelhos online que a gente fez no estudo da casa. Na lição 86 fala assim: estáis doentes. Emmanuel já começa falando o seguinte: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cojejam de cura real. Emmanuel é categórico. Toda lição de Emmanuel ele deixa bem claro: todos adoecem. No mundo tereis aflições. São raros aqueles que buscam o melhor alimento, buscam essas respostas, ou seja, que fazem uso dessa sua fé, né? E ele também continua assim, ó: como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. Ele termina falando assim, o seguinte, ó: trabalha na extensão do bem, guarda lealdade ao ideal superior e te ilumina o coração, e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os seus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Acredite, nós estamos nesse momento isolados aqui justamente para nossa reflexão de que precisamos mudar. Precisamos fazer alguma coisa. E eu até cito exemplos de Paulo, né? Paulo, nesse momento de transformação, ele se isolou no deserto. Foi só 40 dias, não. Com um bom tempo. Para que ele possa se transformar e dar continuidade na essência da água pura desse evangelho. A sua maior pureza. Porque a gente está falando aqui hoje, porque estudamos um pouquinho, mas é entender essas lições na sua maior profundidade. Assim como Jesus fez, subindo ao monte para aquelas pessoas que estão aflitas, sofrendo, mas que estavam buscando ali nutrição espiritual, consolo, para ser melhor, para seguir adiante, diante daquilo que ele estava falando. E ele deu justamente um programa de recompensa para aquelas pessoas que estavam ali, mostrando de que, olha, faz isso, que você ganhará isso. No momento ele fala quando, mas ele diz faz, trabalha, exercita a tua fé. Né? E aí, nessa lição do bem-aventurado da vida, nós temos umas questões importantes que convém a gente registrar. Por exemplo, a questão do desânimo. Às vezes está fazendo um trabalho, a gente busca nesse caminho da mudança, e aí os impedimentos são fortes, né? As montanhas são tão altas que muitas vezes a gente desanima no meio desse processo. E esse ânima, é justamente um significado de alma. A partir do momento em que eu desanimo, é a falta de alma. Eu me retiro do processo. Eu justamente, voltando num olhar mais contemporâneo, a gente continua justificando que a gente não consegue arrumar o quarto. Não consegue fazer reforma íntima porque demora. É uma falta. O desânimo é uma falta. E aí nós temos um melhor recurso, que é a prece como apoio para a alma. Quer caridade melhor do que a prece para o seu semelhante? O quilo vai oferecer o alimento físico para aquele espírito, mas a prece também irá nos ajudar a tornar aquela rota mais segura. Ou então, para a gente possa entender que a oportunidade que nós estamos passando hoje, na sua maior pureza, no seu melhor caminho, entender essa oportunidade que nos dá e criar melhores respostas, melhores caminhos. Porque a oportunidade é dada a todo instante. Requer da gente entender o olhar, né? O modo de ver,
enxergar essa situação. O fardo é proporcionado às forças, como recompensa será a resignação e a coragem. Tudo que nós estamos passando hoje é porque é proporcionado a nós essa força. Aguenta firme. Vamos continuar remando aquele barco lá. Não vamos deixar o barco cair. Porque a recompensa virá depois com o instrumento da resignação e da coragem, da fé. Né? Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Né? O homem que vive, a gente vive tanto buscando a felicidade, mas é importante entender de que a felicidade não é deste mundo e que toda a moral de Jesus ela vem de encontro com a caridade, com a humildade. É isso que nós temos que pautar. Que a felicidade, nós temos felicidades relativas. E quando a gente está ali firme e seguro diante desse pilar, dessas duas virtudes, nós já estamos contrariando ali egoísmo, orgulho, e entendendo em todos os seus elementos as virtudes como um caminho seguro para essa felicidade no que nós estamos buscando. Nós estamos conquistando, nós estamos construindo, uma construção, né? E aí nós temos também no Evangelho, né, uma rota segura. O Evangelho é justamente o melhor roteiro para conseguir a conquista da felicidade. Temos ali o programa, então, nas bem-aventuranças, e no Evangelho o melhor roteiro para a conquista e a busca dessa felicidade plena. Então, dentro desses desafios, dentro desses obstáculos que nós estamos passando, nada melhor do que, nessas situações, recorrer a esse roteiro. Não deixar esse roteiro guardado, arquivado, deixar ali cheio de poeirinha. Não, esse roteiro é seguro. É ali que a gente vai te dar instrumentos para a sua melhoria. Vai dar energia e vai dar justamente conteúdos para o seu autoaperfeiçoamento. E a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência. Antes das dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência. Estamos aí numa quarentena, que a gente não aguenta mais ficar dentro de casa, mas é para a gente exercitar, é para a gente criar alternativas. De que eu estou aqui hoje exercitando essa paciência, porque eu quero bem para mim, quero bem para minha família, quero bem para minha sociedade, para o meu semelhante, eu quero bem de todos. Então, exercitar essa paciência em mim, porque eu disse lá dos pacificadores, né? Bem-aventurados dos brandos e pacíficos. Bem-aventurados dos brandos e pacíficos, porque eles que herdarão a terra, eles que vão ficar. E exercitamos isso em nós. E quando a gente fala de espiritismo, tá lá, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação e pelos esforços que são impregnados. Tudo vem com trabalho. Toda a ação que a gente for fazer para nossa melhoria íntima vem com esforço, vem com trabalho. É difícil. No mundo tem aflições, a gente vai ter a dor como uma escola, então a gente precisa trabalhar isso. Porque se eu ficar em casa, cruzar os braços, ficar reclamando, do que adianta? Eu estou perdendo tempo. Tem que buscar essa alternativa de arregaçar as mangas e melhorar para isso. Muitas dificuldades surgem em nossa vida, por isso é necessário estarmos em marcha. E estarmos em marcha é justamente utilizar esses programas das bem-aventuranças. Utilizar todo esse roteiro, toda essa essência que nos é dada para que a gente possa caminhar e superar esses sofrimentos. Que, como eu disse, é opcional. Posso muito bem querer continuar a sofrer. Tudo bem, você que escolheu isso. Mas para buscar
a superação disso, é preciso a gente estar atento a esse programa de ação, a esse exercício que Jesus justamente nos dá essa recomendação, né? Quer ser melhor? Tem um programa para isso. E justamente o programa pautado nos dois, né? Caridade e na humildade, nos dois pilares. E aí a gente tem o Evangelho que tem que florescer na nossa alma antes de frutificar o Espírito. É a rota segura para a conquista da felicidade verdadeira. Então que a gente possa entender de que quando a gente fala desses momentos que nós estamos passando de pandemia, que requer de nós um olhar diferenciado, porque para a gente é tudo novo, né? A gente precisa se atentar à pureza, né? Higienizar as mãos, a se atentar a situações que nós nunca passamos e muitas vezes tá distante daquela pessoa que a gente tanto ama, né? Porque a gente quer dar abraço, que a gente quer abraçar. E nesse momento a gente tem que ficar um pouco recluso, mas ao mesmo tempo de entender, porque esse processo que nós estamos passando vai passar. Vai passar. E que Jesus queria nos mostrar através dessa lição na tempestade de que não adianta ficar reclamando. Cadê a sua fé? O que você está fazendo para melhorar a situação? Ou melhor, se você quer a cura, qual é a sua ação para isso? O que você está fazendo para si para ser curado? E aí que possamos, através dessas lições que nós estamos vivenciando, pautados nesse capítulo 5 do Evangelho, que eu sugiro a todos darem uma lida. Tem um monte de gente fazendo já um trabalho relacionado a esse capítulo nos evangelhos online, né? Que a gente está vendo muitas lives pautadas nesse assunto. E que possamos entender de que na escola da dor justamente é o momento da gente pensar nesse processo de melhoria. E esse processo de melhoria é urgente. É agora. E requer pra gente justamente a vontade. Vontade de ser melhor, vontade de crescer espiritualmente e buscar a melhor rota segura, né? A melhor âncora, pautada na fé raciocinada. Aquela fé com obras, aquela fé ativa. Então, a gente vai sair dessa. E contamos com todos nessa empreitada. E que possamos entender de que Jesus quis nos mostrar disso. Caminho para ser feliz, nesse programa de ser feliz, a gente tem que saber usar bem desse programa. E a melhor aplicação que a gente possa fazer para esse programa de ação é fazendo o nosso exercício da reforma íntima. Que aí cabe a cada um de nós regaçar as mangas e fazer essa verdadeira faxina, retirando tudo aquilo que é de mal pra gente, para que a gente possa dar continuidade às nossas ações, a nossa missão aqui na Terra, né? A nossa função aqui na Terra, de cuidar da família, de cuidar da sociedade e também cuidar do nosso íntimo. Queria agradecer muito a oportunidade de vocês estarem me ouvindo aqui hoje, um estudo singelo, mas que a gente possa refletir cada vez mais nesses ensinamentos, pautando de que nesse momento de dor e sofrimento, busquemos sempre Jesus em nossa rota segura de respostas no caminho certeiro para nosso melhoramento íntimo. Gratidão a todos e tenham todos, nesse momento de consolo, momentos de paz e que a gente possa exercitarmos juntos. Mais uma vez, obrigado por me ouvir. Grande abraço.